Depois, tínhamos a balança de serviços. Na balança de serviços são também registadas as operações que têm a ver com movimentos tais como os movimentos das transitárias, barcos internacionais que escalam os portos nacionais e que precisam, para fazer face aos pagamentos dos serviços prestados, por exemplo, pelos caminhos de ferro, pelos serviços portuários, etc., etc., precisam de fazer operações que envolvam recursos financeiros. O atraso na emissão dos documentos que habilitassem a realização dessas operações acabavam tendo impacto negativo no funcionamento desses armadores transitários que utilizavam os nossos portos como portos de escala. Quem era o prejudicado? Era prejudicado o armador, porque tinha que pagar aquilo que se chama demurrage, que são taxas por causa de ter ficado no porto mais do que o tempo previsto. Ao invés de ser ele a pagar às instituições nacionais, as instituições nacionais tinham que pagar porque há uma ineficiência nos portos moçambicanos. Isto, em termos práticos, conduzia muitas vezes a que os nossos portos não fossem a preferência desses barcos, desses armadores, e acabavam, em alguns casos, recorrendo-se ao porto de Durban, aquele que achassem que fosse mais perto, e aí eram receitas que não entravam no país. Também, neste domínio da balança de serviços, são registados os serviços relativos a pagamentos de juros, pagamentos de dividendos, pagamento de lucros das empresas não residentes que, tendo observado toda a legislação nacional, nomeadamente o pagamento de impostos, têm, pelos contratos assinados, o direito de repatriar lucros, juros ou dividendos. Mas também aqui, para concretizar este desidrato, era necessário que observasse uma burocracia muito grande para ver os seus recursos transferidos para o exterior. Do ponto de vista do investidor estrangeiro, esse é um fator de avaliação negativa. Também aqui são registrados outros serviços, como deslocações de residentes para o exterior, para efeitos de tratamento médico, para efeitos de educação, ou até para serviços. Mas não podia ir a um banco fazer uma operação rapidamente. Tinha que ser emitido um documento que se chamava Boletim de Autorização de Pagamentos, BAP. Quer dizer, a emergência ou a urgência de movimentar-se para o exterior estava condicionado a pilhas de pedidos que se concentravam, na altura, no Ministério das Finanças, para efeitos de emissão do tal BAP. Doença não espera. A escola também. Então, neste domínio também nos encontrávamos numa posição de desvantagem.
decidiu-se então pela liberalização desta parte da balança de pagamentos, que é a balança de serviços. Completado este processo, já tínhamos duas categorias da balança de pagamentos que, juntadas a balança comercial e a balança de serviços, tínhamos a chamada balança de transações correntes totalmente liberalizada. Este foi um marco importante na vida do nosso país, porque ao assim fazermos, conformamos-nos com aquilo que as instituições de Bretton Woods, neste caso concreto, o Fundo Monetário Internacional, recomenda que seja observado, que é o artigo 8º dos Estatutos do Fundo Monetário Internacional. Por que que é recomendável? É recomendável porque a apetência dos capitais por um país que observou este requisito de liberalização da balança de transações correntes, a apetência é maior. E no momento de fazer julgamento por parte do potencial investidor, se vai a Moçambique ou se vai a Marau, há de observar este aspecto. Portanto, foi um marco importante. Como vemos, o controle tinha sua explicação e razão de ser, mas a liberalização foi muito mais vantajosa para o nosso país. Os agentes econômicos deixaram de se queixar tanto como faziam antes da liberalização. Fica então a balança de capitais. Na balança de capitais, já vimos que são registradas as operações como empréstimos, as garantias sobre o exterior, enfim, todo o rol de operações que estão devidamente tipificadas na lei cambial. Mas será que o fim é mesmo o controle? Claro que não. Mas quando nós tomamos a decisão de praticar um ato, temos que ter em conta aquilo que é o desenvolvimento endógeno da nossa economia, mas também aquilo que acontece no resto do mundo, não é? E tivemos a crise de 2008, que abalou todo mundo, porque na década de 80, na governação da primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, não é? Ela veio com esta advocacia da liberalização e que produziu liberalização, sobretudo de capitais, e que produziu e provocou um crescimento econômico e financeiro internacional grandioso. Mas foi criando algumas bolhas de incertezas e de preocupação que, como sabemos, acabaram rebentando em 2008 com a crise financeira global. Então, quando pensamos na balança de capitais, embora conheçamos os efeitos positivos de uma liberalização, temos que tomar as cautelas necessárias de que não vamos nós acordarmos com um nível de reservas e no dia seguinte termos o outro, muitíssimo mais baixo, porque os donos dos capitais decidiram deslocalizar de Moçambique para um outro ponto. Então, é por isso que resiste ainda hoje a balança de capitais. Mas, como digo, não pode ser o fim, porque a economia precisa de inovar, a economia precisa de modernizar-se, a economia precisa de crescer. E só pode crescer trazendo o know-how do exterior, através de técnicos com a formação adequada, mas também trazer equipamento que represente para a nossa economia um passo em frente do ponto de vista de modernização. Então,
o fluxo, o movimento de capitais tem o grande mérito de poder alavancar as economias por causa da sua mobilidade. Mas há esse risco. Portanto, quando nós falamos de processos de autorização de movimento de capitais, não estamos a falar de mais nada, senão da aferição do risco que emana desse movimento de capitais. Consciente da bondade que traz a liberalização, também não somos cegos nem surdos de poder ver e ouvir aquilo que se passa neste domínio. A quem é que então incumbe a responsabilidade de fazer a aferição do risco? Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.